Bruno Luque, diretor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Como painelistas, André Dobashi, presidente da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA. Glaucio Toyama, presidente da Comissão de Seguro Rural da Federação Nacional de Seguros Gerais, a FENSEG. Rodrigo Rocha, gerente regional Agro Centro-Oeste do Bradesco. E também o nosso ex-ministro Esteves Conago, diretor de Assuntos Legislativos da Confederação Nacional das Seguradoras, a CNSEG. Muito bem, dispositivo então sendo formado nesse momento. Podem ficar à vontade, esperando o Esteves chegar aqui ao palco. Já podem sentar-se, por gentileza, ex-ministro. Bruno, a palavra é contigo. Temos o tempo na tela e a participação de todos vocês por meio. Muito obrigado. Bem, bom dia a todos. Prazer estar aqui no Mato Grosso. Quero agradecer ao nosso presidente Vilmonte Tomain. Em seu nome, cumprimentar todos os produtores rurais aqui presentes. Em nome do senador Jaime Campos, da senadora Tereza, todas as autoridades, né, parlamentares aqui também. E dizer que esse tema é um tema muito importante para o nosso setor. Por mais que muitos ainda reclamem do seguro, a gente não tem nada ainda do calibre do seguro rural que trabalha a mitigação de riscos na atividade agropecuária. E por isso, já de algum tempo, né, falando aqui pelo nosso presidente da CNA, Dr. João Martins, ele colocou o seguro rural como uma bandeira da CNA. E desde então a gente tem discutido, através de eventos como esse, com os Estados Unidos, chamamos já o SJ para estar na CNA para debater essas experiências internacionais. Discutimos muito com as seguradoras, com produtores, rodando o Brasil, né, nos estados, discutindo as peculiaridades regionais. E eu acho que hoje que nós temos uma oportunidade ímpar, né, através de um trabalho muito bem feito pela senadora Tereza, esse projeto de lei que visa a modernização, a relatoria do senador Jaime, que tem por sua característica debater bem os projetos, né, que está na sua relatoria. E aqui nós temos um time de especialistas que nesse painel tem o objetivo de trazer um diagnóstico do seguro rural, né, da gente dar uma visão geral dos principais pontos que nós temos que melhorar dentro dessa ferramenta, como eu disse, que é essencial para evoluirmos na mitigação de risco do nosso setor. Muito se falou da questão das mudanças climáticas e como isso tem impactado o nosso setor. Mas não é só isso. A partir do momento que eu tenho um produtor cada vez mais investindo mais no seu negócio, buscando mais tecnologia, né, a sua atividade como um todo ela fica mais sensível. E qualquer mudança que seja na janela de plantio, seja num período que choveu mais ou menos, ela tem um impacto brutal dentro da produtividade, né, desses produtores. Então hoje, nesse painel, quero começar aqui com o meu amigo André Dobashi, produtor rural do estado do Mato Grosso do Sul, para que ele já coloque os principais pontos na visão do produtor rural, quais são os desafios que nós temos ainda, quais são as principais reclamações, e o que nós temos que fazer para tornar essa ferramenta cada vez melhor para o produtor. Bom dia, André. Bom dia, Bruno. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente. É uma honra, viu, presidente Vilmontes, estar aqui com os amigos do Mato Grosso, SRB, UNEM, OCB, ministra Tereza. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom, sem mais delongas, queria aproveitar o tempo aí para a gente debater bastante e dizer aqui, né, aos nossos amigos e painelistas aqui que o produtor rural ele é extremamente pragmático e muito ansioso. A gente tem uma necessidade muito grande de cumprir horários e metas e prazos e com isso a gente espera que o seguro rural ele seja extremamente simples de ser acessado. Principalmente do ponto de vista burocrático, né? A gente não gosta muito, a gente não consegue, na verdade, conciliar as práticas de campo com uma necessidade de comprovações e papéis e documentações que podem ser principalmente capturadas de forma automática com um monitoramento sistemático de safra e acompanhamento daquele agente financiador, né? Então, a gente sabe que o agente financiador ele tem uma série de informações que ele precisa e que o seguro pode usar para que isso seja uma ferramenta de acesso para a gente, né?
Por outro lado, o produtor também ele quer uma visão clara do produto que ele tem na mão. Todo produtor rural, de qualquer lugar do país que ele seja, independente dele estar numa região que chove ou não chove, ele tem um lugar onde o calo aperta. E então vai poder existir uma modalidade de seguro para que ele contrate. Se eu tenho um excesso de chuva, então que eu contrato um seguro que me proteja do excesso de chuva. Se eu tenho falta, da falta de chuva, da qualidade de grãos. O seguro de renda que todos querem. No Brasil é um pouco mais complicado, porque a gente tem Chicago, a gente tem o próprio dólar para indexar, a gente tem a questão de logística de porto. Então, o que o produtor espera, de fato, é que exista uma ampla variedade de produtos para serem contratados, para que ele pegue uma delas, mas que pegue pelo menos uma delas e faça bom uso no campo daquele seguro e possa, assim, continuar com a sua atividade. Muito bom, André. Acho que você trouxe um ponto importante, que é o papel da tecnologia nesse processo, né? Como é que a gente pode modernizar essas conferências a campo, justamente para a gente ter um menor custo de transação de um lado e de outro. E aí, até para colocar esse ponto, Glaucio, né, você que representa aqui as seguradoras, na sua visão, qual que é o diagnóstico? O que nós já avançamos nesses últimos anos e quais são ainda os desafios que nós temos para trabalhar do ponto de vista das seguradoras? Excelente, Bruno. Obrigado. Uma oportunidade imensa estar aqui com vocês, falando um pouquinho de seguros agro aqui no mercado brasileiro e poder dividir as nossas impressões sobre a ótica de quem opera do lado das seguradoras toda essa operação. Então, o primeiro ponto é que a gente tem realmente uma operação bastante recente sob a ótica de seguros agrícolas aqui no país, né? Então, PSR criado há algumas décadas atrás, 2004, 2005, de forma mais intensa, e a gente percebe que esse modelo ajudou bastante o mercado a desenvolver, a discutir como as coisas deveriam acontecer. Facilitou o acesso do produtor à compra dos seguros agrícolas das principais regiões mais impactadas pelo modelo de negócio que as seguradoras tinham e fez com que desse proteção ao longo do tempo para essas regiões de forma bastante substancial. Então, PSR é uma página e é um pilar extremamente importante, o Programa de Subvenção ao Seguro Rural para o mercado brasileiro, fez com que o produto, os programas, as seguradoras pudessem ser instaladas, todo um corpo técnico pudesse ser construído. Imagina que quando começou a operar seguros agrícolas no Brasil, a gente falava de 2 ou 3 seguradoras, os primeiros 3, 4 anos de operação, a gente chegamos a ter 15 seguradoras, né, operando com seguros agrícolas e fez com que as seguradoras pudessem desenvolver produtos, entender as regiões, trabalhar fortemente na construção de tecnologia, discutir fortemente com os setores, com o governo, para que o mercado pudesse ser construído, e chegamos nessa fase. Chegamos nessa fase que o Programa de Subvenção ao Seguro Rural não é mais o único pilar que a gente precisa caminhar. Ele é importante porque a discussão toda fala de acessibilidade a produtos de seguro para o produtor, que possa chegar com produtos adequados, e acessibilidade traduz naturalmente em preço, né? Todo mundo tem uma impressão do produto de seguro muito custoso no bolso do produtor, mas o que a gente precisa discutir é o que é acessibilidade. Então, não é só preço, é o produto adequado. Então, nessa história toda, dessa próxima página que a gente precisa virar nesse mercado de seguros agrícolas, a gente traz 3 pontos importantes. Uma continuidade muito clara do PSR em termos de investimento para que a coisa caminhe, não só do governo federal, mas também dos governos estaduais e de outras entidades. O segundo ponto importante é o que a gente está tratando aqui na sua essência, né? Trazer para o mercado de seguros e definitivamente para os produtores um programa de sustentabilidade com um fundo catastrófico, que esse negócio consiga dar consistência para a gente não pensar no próximo ano, mas pensar naquele evento que vai acontecer daqui a 2, 3, 5, 15, 20 anos em cada uma das regiões, no cada um dos produtos. E, por fim, acho que ao lado da seguradora, do ponto de vista do que a gente vem enfrentando, Bruno, aqui em relação ao mercado, é o papel da seguradora não só começar a enxergar as regionalidades para que a gente tenha muito mais distribuição de produtos, não só nas regiões de grãos ao sul do país, mas capturar o centro-oeste, capturar o Mapitobá, capturar os outros cultivos, café, cana-de-açúcar, fruticultura, toda uma série de coisas para que a gente possa dar o próximo passo. Então, acho que o momento agora é
aprender com tudo que a gente fez até agora e revisitar os próximos passos para a gente dar uma consistência, uma estruturação bastante firme para os próximos anos, que vai ser caminhado de forma construtiva e convergente. Bom, Glaucio. Alô. Oi. Bem, acho que você trouxe um ponto, principalmente em relação ao PSR, né, que ele foi um programa criado ainda na época do ministro Roberto Rodrigues, acho que teve seu auge na gestão da ministra Tereza, né, fortalecendo o programa, trabalhando para que não houvesse corte no seu orçamento. Mas, como você bem disse, acho que é um momento oportuno para a gente ter um novo avanço mais significativo desse programa. Eu acho que é isso que o projeto também ele traz para ter essa modificação. E aí eu já queria trazer já para o Rodrigo Rocha, que ele nos colocasse aqui nessa questão do crédito. Foi muito colocado que o seguro, além de ter essa proteção, de ter realmente essa mitigação de risco, ele pode servir somente como um lastro, né, como realmente uma garantia para o produtor que tem seguro, buscar taxas de juros menores, algum outro benefício. Como é que o setor financeiro enxerga isso? Boa tarde a todos, cumprimento a todos também. Ele enxerga muito bem, né? É um pouco da fala também do que a senadora disse, ela acabou falando um pouco de tudo que eu falaria aqui, né, senadora? Porque o seguro ele vai agregar isso, ele vai mitigar o risco de crédito. Quando você mitiga esse risco de crédito, consequentemente tem mais espaço para conceder mais recursos, conceder uma taxa mais flexível, mais acessível, e também você trabalhar esse crédito de uma forma mais sadia. Então, as instituições financeiras veem muito bem essa condição. E falou também aqui da questão da garantia. Se o seguro ele entra como uma parte da garantia, também faz sentido estudar as liberações das garantias que muitas vezes são incluídas dentro das operações de crédito, né? E, além disso, também tem uma outra informação muito boa. A partir do momento que o seguro ele passa a ser contumaz, ser frequente, nós temos as estatísticas de crédito também para analisar como isso se comporta dentro das instituições financeiras, né? Então, tem a parte da taxa, tem a parte da garantia, tem também a questão dos volumes que podem aumentar, e também a seguradora ela entra no risco junto com a instituição financeira. Hoje a instituição financeira está entrando na cadeia, mas a seguradora vai conseguir fazer isso aí também. Então é visto sim com bons olhos, acredito, tanto para os bancos também como os produtores. Eu acho que toda a cadeia consegue contribuir e ganhar com isso do seguro nas operações de crédito. Já existe alguma iniciativa já em andamento que se use o seguro? Alguma instituição que já esteja fazendo esse trabalho? Qual que é o principal entrave hoje para a gente deslanchar nesse item? Existem alguns seguros, né? O Glaucio está aqui ao lado também, ele é da Swiss Re, alguns parceiros que fazem. Acho que o principal entrave é a disseminação e o conhecimento para conseguir agregar isso daí. Conforme muitos falaram aqui no exterior, nos Estados Unidos, já avançou bastante. Então, eu acredito que a PL vai contribuir muito para isso. E quando acontecer o aumento desse tipo de seguro, eu acho que a tomada de decisão ela é mais conveniente e acaba sendo bom para todos. Ótimo. Bem, vamos lá, Esteves Conago. Você que já foi ministro, já foi secretário especial do orçamento, vivenciou muito bem do lado do governo. O que você acha que está faltando, né, no ponto de vista governamental, para a gente estruturar o PSR e conseguir realmente tornar uma política de Estado? O que realmente precisa e qual é a experiência que nós temos de outros países que poderiam ser utilizados e realmente fortalecer esse programa? Muito bom dia de novo. Vou primeiro falar um pouco do diagnóstico, pegar um pouco do que eu passei lá. O governo ele começou a entender que a ajuda ao produtor rural estava muito baseada no crédito, né? Então, o governo ele olhava muito o Plano Safra como um provedor de crédito. E qual o problema de você olhar muito, focar demais no crédito? O problema é que quando a produção não acontece, o produtor não tem como pagar o empréstimo que ele pegou, né? Então, isso acaba voltando como uma armadilha para o governo, que vai falar assim, bom, eu preciso arrumar um jeito desse produtor voltar a ter crédito, porque se ele não tiver crédito, ele não planta. Se ele não planta, eu não tenho produção. Então, de uma hora para outra, você tem um risco do país ter ali um problema de produção, porque os produtores eles deixaram de ter crédito. Ao longo do tempo, o governo ele foi usando
quando tinha esses problemas, eles chamavam os bancos e falavam, faz uma renegociação. Ao longo do tempo, isso foi ficando cada vez mais difícil. Seja por Basileia, seja por normas de Banco Central, normas de prudência, cada vez mais difícil você chamar as instituições financeiras e falar, ó, renegocia com esses produtores todos. Então, isso foi criando não só um custo fiscal, um custo de imagem para próprias instituições financeiras, um custo de imagem para os produtores, e os produtores, às vezes, ficavam ali perdendo 2, 3 dias em Brasília fazendo tratoraço. Quer dizer, em vez de estar ali fazendo ali a produção, né, cuidando do desenvolvimento do país, eles ficavam ali 3, 4 dias exercendo ali uma pressão necessária em cima do governo para a renegociação. Então, o governo começou a entender que seria muito mais produtivo ele começar a associar a política de crédito a uma política de seguro rural. Porque quando acontece a quebra do produtor rural, a seguradora ela paga o banco. Então, o produtor rural ele volta a ter crédito, ele não sai do sistema. Né? Então, é importante que você faça essa complementação do crédito com o seguro. Então, a gente fez um esforço, a senadora, na época, ali era ministra da Agricultura, a gente conseguiu efetivamente sair de 400, talvez chegou a 1 bilhão e 300, talvez no melhor ano. Foi um esforço grande por parte do governo. De lá para cá, esse volume destinado à subvenção fica ali patinando em torno de 900 milhões, mas hoje o setor rural ele não precisa de 1 bilhão, talvez ele precise de 2, de 3, de 4 bilhões de subvenção. Né? E o poder público, dadas as restrições fiscais, ele tem limites a ficar colocando recursos na subvenção seguro rural. Obviamente, ele precisa fazer, tem que fazer, mas ele tem essa dificuldade. E tem outras peculiaridades. A subvenção seguro rural ela é uma dotação que ela pode ser contingenciada pelo Ministério da Agricultura. Talvez o governo precise amadurecer para que aquela discussão, aquele valor da subvenção, ele tem que ser um valor em que ele não se discute mais. A partir do momento em que eu briguei e coloquei no orçamento, aquele valor efetivamente está garantido para a subvenção. Então, também, talvez hoje o governo esteja mais maduro para entender que esse valor que está lá é um valor que realmente não pode ser mexido ao longo do tempo. Ficava muito na pressão ou no prestígio da ministra da Agricultura o valor no orçamento. Então, aquilo ali criava pressões desnecessárias ao longo do ano. Teve também um crescimento muito grande do uso do Proagro. O Proagro era para ser um programa temporário, em que ele está se tornando permanente, eu acho que ele tem que ser permanente, mas talvez ele precise ser melhor focalizado. Então, o Proagro ele cresceu demais porque o seguro não conseguiu crescer. Então, o governo ele vem gastando 6, 7, 8, 9 bilhões com o Proagro e, ao mesmo tempo, ele mantém os 900 milhões de subvenção ao seguro rural. Então, isso tudo ele precisa ser repensado numa nova política de proteção ao agricultor. Né? E a mudança climática ela só torna isso mais premente. Mas, enfim, acho que o governo está amadurecendo no sentido de ter um ambiente para essa construção. Acho que o ponto principal que você trouxe, né, é que precisamos ter previsibilidade para o programa rodar. Não adianta ter um orçamento que ele é desconfigurado ao longo do ano. Então, você realmente conseguir garantir aquilo que foi anunciado, nem que não seja o valor adequado, mas já ajuda o produtor a se organizar, as seguradoras, enfim, e você fazer o programa rodar. Bem, eu recebi já algumas perguntas aqui, eu já vou fazer um mix de algumas delas, André. Muitos têm falado o seguinte, que realmente nesse novo modelo, que você até puxou para redução de burocracia, o produtor ele tem que entrar com mais informação, trazendo mais dados para as seguradoras, até para que ela possa fazer um produto que o atenda, né, tenha a diferença regional e do sistema produtivo dele. Na sua visão, o que nós podemos fazer como setor produtivo, né, e aí não só o produtor rural isoladamente, mas os nossos sistemas, sindicatos, federações, CNA e as associações do agro, para realmente trazer mais informações para ter produtos melhores que nos atendam? Bom, é extremamente importante a colaboração das entidades. Vou te falar por quê, Bruno. Nós, produtores, nós precisamos nos abrir em termos de informação para quem está disposto a nos financiar ou nos assegurar. E, nesse ponto, a gente precisa digitalização dessas informações, o acesso rápido, a gente precisa da profissionalização da gestão, porque essas informações elas têm que estar numa mesma linguagem para quem nos financia, para quem nos assegura,
ter certeza de que as informações que a gente está colocando ali são informações verossímeis e que podem ser, de fato, utilizadas para a formação do preço, né? Daquele rating, daquele score credit que o produtor tem para ser financiado por um determinado preço e alcançar aquele produto que está sendo financiado. Então, isso posto, às vezes um produtor ele não tem capacidade de gerar essas informações sozinhos, mas os sindicatos rurais ali no seu município, as federações no seu estado, as associações de produção, elas têm capacidade de gerar essas informações para aquele produtor, trabalhando em conjunto com a colaboração do produtor, para que essas informações de fluxo de caixa, de capacidade de pagamento, de nível de endividamento, do nível de profissionalização da gestão, do nível de uso de tecnologia e, principalmente, uma coisa que a ministra trouxe aqui para a gente, o nível de cumprimento do zoneamento de risco. O produtor precisa ter na cabeça que risco ele se gerencia, mas risco não se negocia, né? A gente não pode, no arfã do momento, naquela ansiedade de fazer, extrapolar o que foi nos colocado de zoneamento de risco, plantar fora da janela, colher mais tarde, deixar a lavoura sem os cuidados necessários para que a gente faça uso das tecnologias de ponta e aí sim caia na acreditação de quem está nos financiando e aí assim também, sendo transparente, fornecendo as nossas informações, a gente também pode barganhar um produto mais barato. Ora, se eu estou colocando na mão da seguradora, na mão do agente financiador, o meu fluxo de caixa dos próximos 10 anos, meus contratos de arrendamento, as minhas parcelas de compra de máquina, de terra, o que eu produzo, qual o nível de tecnologia que eu tenho, o meu histórico de produtividade, que vai, de uma maneira estatística, gerar um compromisso de produção para os próximos anos, eu também posso falar, ó, você está aqui com um certificado de recebíveis, né, do produtor. Então, com esse certificado de recebíveis, você pode descontar aí e me dar um desconto na minha apólice de seguro e eu não preciso dar uma garantia real, como a ministra disse, né, eu posso dar esse seguro que eu estou contratando, né, e isso daí faz com que a gente seja melhor acreditado. Então, primeiro, conectividade para a gente conseguir lançar informações cada vez mais em tempo real. Sensoriamento remoto, que daí não faz parte só do produtor rural, faz parte de todos os elos da cadeia produtiva em fazer um sensoriamento remoto da produção, de mão dada com o produtor. É o produtor andando e a gente fazendo aquele acompanhamento sistemático do nível de produção, das condições climáticas, um bom monitoramento climático das áreas, conectividade, sensoriamento remoto, boas práticas de agricultura e todos os elos conectados para saber se a gente vai ter uma frustração, se a gente vai ter uma boa safra, para que a gente possa, de fato, promover informações fáceis de serem adotadas e, assim, novos produtos de financiamento. Glaucio, o que você acha? O caminho é esse mesmo ou eu tenho outras ações na manga aí que já dá para andar mais rápido? Eu acho que, bom ponto. Acho que o desejo de todo mercado que trabalha com risco é ter informação clara, informação confiável para que a gente possa criar os produtos mais adequados. O momento que a gente tem vivido nesses últimos tempos com relação ao portfólio de negócios que a gente tem no mercado de seguros é um movimento antisseletivo, né? Porque a gente fica reagindo ao programa do orçamento do governo para ter subvenção, para montar os nossos planejamentos, a gente fica sempre olhando como as coisas vão caminhando e acaba fazendo com que os preços não sejam adequados, os piores riscos ou os riscos não devidamente identificados cheguem nas nossas mãos e a gente acaba criando o que a gente está chamando de uma espiral negativa, ou seja, o processo de seguro agrícola no mercado brasileiro está indo para baixo, a gente diminuindo, as taxas crescendo, que afeta o bolso do produtor, afeta o orçamento do governo e a gente acaba não caminhando. Então, acho que o ponto aqui, Bruno, André, da nossa parte, um pedaço da operação ter informações claras,
confiáveis da base do sistema produtivo, não somente para os produtos de grãos, mas para os outros projetos que a gente também observa, cafeicultura, cana-de-açúcar, algodão, fruticultura, toda uma série de bases de dados que a gente hoje não tem o perfeito entendimento. Acho que o grande ponto para nós aqui no mercado brasileiro é que a gente tem as peças todas praticamente instaladas, né? A gente tem tecnologia produtiva, a gente tem caracterização dos perfis dos produtores, a gente tem um crédito rural privado, tem um crédito rural público-privado instalado no mercado brasileiro, que a gente consegue coletar um monte de informações. A gente tem entidades potentes, CNA, OCB, né? Tem todo um processo instalado. As engrenagens elas precisam ser conectadas, né? Para que a gente possa caminhar com mais informação, criar novos produtos, dar o produto adequado e dar acessibilidade ao produtor rural. Acessibilidade ao preço justo, com um produto que ele merece, que não é um produto baseado pela média, um produto que traduz aí um movimento de antisseleção, como a gente chama no mercado de seguro, que vai sempre caminhar para uma espiral negativa em qualquer modelo de mercado, e o modelo brasileiro a gente está exatamente nesse momento, né? E a gente está reavaliando de como a gente deveria trabalhar. Então, o mercado segurador hoje não está olhando para reagir simplesmente ao orçamento do governo federal, mas olhar para como a gente possa ser mais proativo com projetos como esse que a gente está olhando aqui. Acho que esse é o ponto, Bruno. Essa ideia de você ter os produtos personalizados, eu acho que é o grande desafio, né, que boa parte dos produtores reclamam. Você não pode, às vezes, numa região, considerar a média para, a partir daí, ter um parâmetro, né? Lógico que a gente entende que quando não há informação, esse é o caminho. Mas, justamente, se você começa a construir esse histórico em parceria com sindicatos, associações, federações, né, isso já dá realmente, pelo menos, uma estrutura melhor para você trabalhar produtos, né, que atendam aí o produtor rural. Rodrigo, chegou uma pergunta aqui para a gente, que fala mais voltada aqui para a região. Ele diz o seguinte: ó, devido ao nosso clima aqui do Mato Grosso ser conhecido como abençoado, ele botou entre aspas, quais seriam as providências, né, que os bancos e seguradoras poderiam melhorar a questão do produto como um todo, né, e ter realmente um seguro competitivo que vale a pena o produtor investir? Na sua visão, qual que seria aí os principais fatores? Os principais fatores seriam ter seguros inerentes às regiões mesmo, né? E fazer essas questões personalizadas, como nós comentamos aqui também. Mas, especificamente, as instituições financeiras estão atentas também para apoiar nessas questões climáticas que aconteceram em todas as regiões. Mas aí eu reforço, né? Tendo seguro, tendo histórico e tendo como apresentar isso aqui mediante as instituições, isso também reduz o risco e faz com que nós possamos contribuir mais na tomada de crédito, até para caso tenha algum tipo de problema, a gente conseguir atender da melhor forma possível. Por exemplo, nessa safra 24 e 25, nós já ofertamos aí R$1 trilhão para todas as linhas agro. 1/3 só é de linha subsidiada. O restante, a gente pode falar que são as linhas privadas, como CPR, Recurso Livre, tem os FIAGROS aí. Pelo menos nas instituições que nós observamos, a maioria delas não tem o seguro para a questão privada. E com certeza, se tivesse esses seguros embarcados nesse tipo de linha, tem a possibilidade de flexibilizar a taxa, garantia, prazo e atender qualquer tipo de necessidade, seja numa catástrofe, no incêndio ou até mesmo numa situação que ele teve uma quebra de safra específica da região dele. Muito bom. Esteves, uma outra pergunta que chegou para a gente foi o seguinte: considerando que o novo modelo de seguro rural, o produtor participará ativamente compartilhando informações, isso que a gente discutiu aqui agora, né? Até para você ter um produto melhor. Ele diz o seguinte: é possível a criação de uma comissão para precificação do seguro rural, nas quais o setor produtivo tem a cadeira, né, para discutir a questão da valorização, do preço e dos riscos? Acho que não. Acho que não só... Está funcionando? Está funcionando. Acho que não só é possível, mas como é super defensável, né? Na realidade, o projeto da senadora tem ali uma possibilidade de você ter ali esse órgão em que você tenha várias partes discutindo isso, né? Então, você tem o setor produtor, você tem o setor segurador, você tem o setor ressegurador, que é um elo muito importante aqui, porque
os riscos assumidos no setor agrícola rural, eles são diluídos ou são repassados, ou é feita uma parceria com o setor ressegurador. Não tem como o setor segurador assumir todo esse risco. E com o governo, na realidade, você tem que ter ali o conjunto conversando. O que a gente vê no seguro rural, e até uma coisa que a gente vem tentando desenvolver, talvez uma falta de preparo do país em conhecer e em tratar as mudanças climáticas, né? Então, você vê muito estudo de impactos climáticos, mas para a Europa, para os Estados Unidos, eventualmente até você vê para a América do Sul, mas você não vê para o nosso país. Então, a gente está tentando ali, junto com a Senenseg, junto com um conjunto de outras instituições, reunir essas instituições para formar esse think tank, essa coisa em que a gente realmente entenda quais são as implicações das mudanças climáticas no nosso país. Isso é importante para o setor rural, mas isso é importante para as cidades também. Isso é muito importante para o setor segurador, porque o setor segurador ele cobre esses riscos em todos os produtos que ele atua, né? Então, na parte rural, no seguro da propriedade, no seguro do automóvel. Então, isso tudo ali está, de alguma forma, sendo impactado pelas mudanças climáticas. Então, é muito importante a participação de todos, é muito importante a gente entender, efetivamente, no Brasil, como é que isso vai se dar, né? E, só aproveitando um pouco da fala que foi trazida pelos demais aqui, no caso do setor rural, a gente efetivamente está vivendo um momento ímpar, porque, como eu falei, a gente já teve quase 14 milhões de áreas seguradas, estamos caminhando para 6, então uma queda muito grande. Se você olha a concentração de faturamento do setor segurador, mais de, acho que 54% a 56% desse faturamento está só em 3 estados, que é Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. E se você olha o índice de sinistralidade desses 3 estados, são estados com uma sinistralidade muito alta, né? Em especial Rio Grande do Sul e Paraná. Então, você tá muito concentrado, o setor segurador, em termos de faturamento, em estados em que você tem um índice de perda muito elevado. Então, isso é perigoso para o setor segurador. Você tem uma queda na área em que você segura, você tem uma concentração no seu resultado em estados com uma insegurança muito grande, com uma sinistralidade muito grande. Então, isso a gente realmente precisa tentar reverter esse movimento, e o projeto ele cria essas condições de você fazer uma discussão estrutural da proteção ao produtor rural, né? A gente precisa reverter isso para não passarmos por aquilo que os Estados Unidos está começando a passar, né? Que se você tem algumas áreas dos Estados Unidos que não tem seguro. Não é nem que fala assim, não, o preço é muito alto. Não tem seguro. Então, a gente nos Estados Unidos tem desertos de seguro, né? Então, isso é muito perigoso. E, André, já pegando esse ponto que o Esteves trouxe, da concentração que nós temos hoje, né, do seguro rural na região sul do país, né, temos alguma coisa no sudeste, às vezes para algumas cadeias, como café, contrata bastante. No centro-oeste, a gente está colocado aqui também a todas as dificuldades. Mas quando a gente fala de norte e nordeste, também é outro, né, quase um apagão, você tem poucos produtos voltados para essa região. Na sua visão, né, a gente já vem trabalhando isso como instituição, de discutir produtos com seguradora, de propor, né, para o Plano Safra, você ter volumes de recursos destinados para essas regiões, né, até para forçar o desenvolvimento de produtos diferenciados. A gente vem fazendo capacitação com o produtor, né, para entender e saber o que cobrar, né, também das suas apólices. Mas o que você acha que daria para fazer, ou que o projeto de lei venha se somar com esses esforços da gente massificar a questão do seguro para todo o Brasil? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa discutir esse portfólio. Se a gente tem uma consolidação das regiões aí, sul do Brasil, centro-oeste, parte do centro-oeste, aí a gente não tem no norte e nordeste, é justamente porque nós, produtores, também conhecemos pouco dessas regiões. Então, eu acho que, principalmente, o fortalecimento das questões que são incontroláveis por parte da produção.
monitoramento climático, principalmente para a gente tentar entender como é o comportamento dessas regiões, vão facilitar em sobremaneira o desenvolvimento de novos produtos que sejam de bom alcance para o produtor. Mapeamento dos solos, eu acredito que, bom, todo produtor sabe muito bem que o maior seguro que a gente tem chama argila e matéria orgânica. A gente só consegue colocar fertilidade em cima de argila ou de matéria orgânica. Os solos argilosos já estão bem distribuídos, a gente sabe onde é que estão, e no futuro do Brasil a gente vai começar ou continuar produzindo em solos mais arenosos e com baixa quantidade de matéria orgânica. O incremento de matéria orgânica está em total modernidade, está em moda agora, que é a fixação de carbono no solo, e é o que o produtor tem por objetivo fazer na produção. O incremento de produção é igual a incremento de fixação de carbono no solo em forma de matéria orgânica. Essas tecnologias que o produtor traz para dentro do campo, sem amparo de nenhum programa de seguro, é que devem, de fato, ser valorizadas e gerar produtos para seguro. Por quê? Porque numa região que chove muito, o problema do produtor com o excesso de chuva na hora da colheita precisa gerar um produto para isso. Numa região que chove pouco durante um determinado momento, mas chove muito ao longo de toda a safra, também precisa gerar outro produto, que talvez não seja um produto por seca, por estiagem, qualquer coisa do tipo, mas de defesa de cultivo, né? Então, agora o desafio para a gente ter uma massificação da adoção do seguro é criar um portfólio de produtos que seja capaz de atender todos os produtores, principalmente nessas regiões onde não se tem certeza do que é necessário para produzir, né? Então, a gente começa a ler essas regiões de uma maneira mais específica, visando desenvolver um produto determinante para aquela região em específico, de modo que o produtor se sinta confortável em pagar aquele valor para ter uma produção assegurada. E aí eu não estou falando só de produção, de produtividade e de renda, mas também do que ele precisa para consolidar aquela produtividade e fazer com que o produto fique mais barato na contratação dele nos próximos anos. O Glaucio, qual que é a dificuldade dentro disso que o André colocou, da gente realmente conseguir ter mais produtos para essas regiões? Eu lembro que uma vez eu estava no sul da Bahia, conversando com os produtores, aí tinha um produtor de fruta que falou assim, aqui o meu principal problema é a falta quando tem seca, né? E eu não tenho nenhum produto que cobre seca. Aí um falou assim, mas tem para geada. Para mim, nem geada tem, porque até geada eu já tive problema há 10 anos atrás. Então, se tivesse para geada, eu contrataria também, mas eu preciso que tenha um contrato seca. Qual que é o desafio que a gente tem de ampliar esse portfólio, principalmente para as regiões norte e nordeste, onde a gente tem, analisando dado do PSR, são as regiões que a gente tem menor contratação, né, de seguro rural? Acho que o programa de seguros agrícolas, diferentemente de qualquer outro tipo de programa de seguros que a gente tem no mercado brasileiro, mundial, é um programa de uma política pública, né? Então, você tem um interesse claro, não só das seguradoras, mas do governo, de como as coisas devem caminhar. Então, acho que do ponto de vista do que aconteceu até então, todo o mercado de seguros sempre foi orientado para tratar o orçamento de subvenção. Então, a gente ficou muito reativo em relação a isso. Com relação à tua pergunta, eu diria que as seguradoras têm equipes técnicas hoje, têm parceiros que suportam as operações das seguradoras, que são os resseguradores, que trazem tecnologia, que são adaptadas ao modelo brasileiro. Então, a gente consegue hoje desenvolver produtos. Então, não é um problema. Tem coisas que são passíveis de desenvolver produto e tem outras coisas que não são passíveis que a gente desenvolva produtos porque não são mensuráveis, né? Então, uma das coisas que nos pediram uma época era desenvolva um seguro de frutas para o Vale do São Francisco para excesso de chuva, porque eu tenho problema de qualidade de frutas. Dá para desenvolver, mas você precisa trabalhar com dados, você precisa trabalhar com tecnologia. Então, quando a gente fala de melhorias de produtos, eu acho que tem aí um ponto negativo do mercado de seguros, é a gente revisitar como a gente olha daqui para frente e parar de ser reativo ao modelo que a gente viu até agora. O segundo ponto é que, sob a ótica de desenvolvimento de produtos, a gente tem tranquilidade para falar que se
juntarmos o mercado de seguros, que tem técnicos bons, tem uma parceria com o mercado de resseguro, tem toda a infraestrutura brasileira em relação a dados, a informação para a gente consegue criar produtos, né? Obviamente, a gente precisa fazer uma análise de viabilidade, não dá para desenvolver produto para tudo, porque às vezes não cabe o desenvolvimento de um produto porque não tem volumetria, não tem suficiência econômica adequada. Aí vem o papel do governo para saber como que a gente trata isso, e várias operações dessa, como esta, podem ser tratadas em programas públicos que o governo brasileiro tem, através até do Proagro, para que possa ser uma solução interessante, pensando na agricultura familiar, ou produtos que ainda não têm tanta consistência em desenvolvimento econômico, e que possa ser feito coisas paralelas. Mas, para terminar, a gente tem tranquilidade para desenvolver, acho que está na hora da gente virar essa página, um programa robusto de subvenção para dar acessibilidade a produtos seguros aos produtores em custos adequados, mas um programa catastrófico que possa dar essa sustentabilidade para o mercado se construir nos próximos anos, décadas, a gente vai conseguir realmente ter produtos mais aderentes e acessíveis para toda uma base de produtores em vários cultivos e várias regiões. Ótimo. Bem, vamos entrar na última rodada já das perguntas, até para a gente ficar dentro do horário da programação, né, que à tarde a gente tem outro painel, tem a fala, né, dos senadores. Uma pergunta que que tem vindo, Esteves, em relação ao projeto, né, o outro painel que vai tratar detalhadamente dele, mas para a gente até já matar a curiosidade, né, do público que está aqui, né, e já ir para o almoço para ter o que conversar, uma pergunta que chegou para a gente foi o seguinte: como o fundo privado do seguro rural, proposto pelo PL, pode transformar a oferta de seguros agrícolas no Brasil, considerando os desafios atuais? Então é até bom para você explicar um pouco do projeto, né, dentro desse contexto, dessa pergunta. E aí já fazer suas considerações finais na sequência. Obrigado. Então, assim, o fato dele ser um fundo privado, ele é importante porque ele ganha uma vida em relação ao orçamento da União. Então, se eu tenho um fundo que ele é um fundo só público ou um fundo contábil, vamos supor que a gente tivesse conseguido achar um dinheiro no orçamento para colocar lá, R$1 milhão, R$1 bilhão. Gastei 500 milhões ao longo do ano. Cheguei no final do ano, não gastei os outros 500, aquele dinheiro iria para o Tesouro. Então, no outro ano, eu ia ter que brigar de novo com o Tesouro para arrumar mais R$1 bilhão para botar no orçamento. A partir do momento em que o fundo é privado, em que você teve uma briga dentro do orçamento e achou um recurso para aquele fundo privado, a partir do momento que você achou os mesmos R$1 bilhão, aquele dinheiro ele é repassado para o fundo e, a partir dali, ele tem uma vida independente do Tesouro Nacional. Eu não preciso todo ano ficar brigando para repassar R$1 bilhão, porque ele já foi repassado. Então, todo ano que eu brigar e tiver um recurso, aquele dinheiro vai para o fundo privado e lá ele permanece. E vai ser alocado conforme a regra do fundo privado. Então, um primeiro pedaço do novo fundo, que pode ser estrutural, é esse. Ele tem uma independência em relação ao Tesouro, obviamente, a partir do momento que você consegue achar um espaço no orçamento. Mas brigou, achou o espaço, passou, ele vira independência. Segundo, o fundo ele conta com uma participação obrigatória das seguradoras e das resseguradoras que vão fazer o seguro rural. Então, as seguradoras e resseguradoras elas serão sócios daquele fundo. Então, em um pedaço do rendimento dela, um pedaço do que ela cobra, vai ser automaticamente destinado para aquele fundo. O que a gente deseja? É que, ao longo do tempo, essa contribuição do setor privado ela seja robusta o suficiente para o fundo ter a sua autonomia, você não precisar do Tesouro. Então, hoje nós temos alguns exemplos assim. O Fundo Garantidor de Crédito do sistema financeiro é completamente independente, o Fundo Garantidor das Cooperativas é completamente independente. Então, você tem alguns sistemas em que a própria alimentação e o aporte de recursos do setor privado faz com que o fundo ele tenha uma autonomia, né? Ele também pode receber doações, ele pode receber aporte do setor agrícola, porque o setor agrícola ele vai ter um papel essencial na discussão da governança e na aplicação dos recursos desse fundo. Então, o setor produtor ele pode fazer um aporte, né? Então, você tem ali mas vários requisitos que vão permitir uma sustentabilidade desse fundo. E, voltando na pergunta anterior, é de suma importância essa participação das diversas partes. Então, não é só a seguradora, não é só a resseguradora, muito pelo contrário. É a seguradora, a resseguradora, o governo e os produtores, né? Então, você tem que ter ali uma discussão, porque ele é um fundo estruturante.
Ele não é um fundo em que ele vai passar a mão na cabeça do setor segurador, o setor segurador não vai ter perda. Pelo contrário, o setor segurador, eventualmente, vai continuar tendo perdas. O que o fundo ele vai entrar para falar assim, não, até uma certa perda você paga, foi um ano muito atípico, não quero quebrar as seguradoras, eu vou ajudar aqui e assumo um pedaço desse risco. Se o risco foi excessivamente elevado, nenhum fundo vai dar conta. Então, a seguradora vai perder, as resseguradoras vão perder, o fundo vai aportar um recurso, foi um risco elevado. Volta para o mercado. Porque a gente também não quer matar o fundo. O fundo ele vem para suavizar esse risco, mas não para acabar com o risco do setor segurador. Então, acho que o fundo ele tem diversos mecanismos que ele leva a que você tenha desenhos bem estruturados, bem sustentáveis. Ótimo. Então, nós vamos ter mais explicações depois do almoço em relação, mas o Estevam já adiantou bem um dos benefícios, né, do fundo. Rodrigo, para a gente fechar, tem um produtor que colocou o seguinte, que tudo que você disse realmente é o que o produtor quer, né, que use realmente o seguro como uma forma de você ter um crédito diferenciado. O que ele disse que hoje isso não acontece. A forma que é tratado o seguro é que se for muito mais como um passaporte para se obter o crédito e não realmente um benefício para você ter taxas compatíveis. O que você tem a dizer sobre esse comentário diante desse cenário que está discutindo a partir de agora com o projeto de lei? O seguro em si, ele tem que ser utilizado ali na análise de crédito da forma coerente mesmo, né? Existem alguns tipos de seguros, são seguros mais para agricultura familiar, alguns que cobrem outros bens, mas no momento da negociação isso tem que ficar bem claro, né, para o mercado em si, que não tem que ser nada ali vinculado, mas sim entender aquilo e colocar a proposta como, esse risco aqui ele está sendo mitigado ou minimizado com esse seguro que eu tenho. E no momento da defesa, aí vai ser atrelado isso daí à mitigação do risco de crédito. Dá para diminuir a taxa, dá para ir um pouco mais do prazo. Gostei muito do que foi falado aqui pelo colega, que chega um momento que você vai ter um histórico de que tem esse seguro, de que não tem ali inadimplência ou risco de catástrofe que seja, mas que a gente consiga analisar isso de uma forma e até mesmo em algum momento automatizar isso daí. Fazer uma pré-aprovação de crédito para esse cliente já para quem tem o seguro. Porque aí também não fica só no julgamental daquilo que acontece, tá? Mas o principal caminho aqui é procurar o gerente, procurar naquele momento, explicar a funcionalidade daquilo que ele tem, para assim conceder o crédito da melhor forma possível para o cliente. Ok. Glaucio, suas considerações finais. Boa. Bom, acho que o modelo que a gente está discutindo agora tem que ser um modelo convergente, né, não só pensando no fundo, mas de forma geral, uma tripartite entre mercado privado que protege risco, segmento produtivo e, obviamente, o governo, porque a gente está falando uma política público-privada, né? Eu acho que o momento da gente agora, Bruno, é realmente a gente virar essa página para diminuir essa fuga de capital de risco que a gente tem no mercado brasileiro. Porque se a gente continuar com esse modelo de negócio, trazendo essa antisseleção, a gente vai perder esse capital de risco que ele volatiliza e vai para o mercado mundial como um todo e não fica só no Brasil. Então, a gente precisa realmente fazer um trabalho muito forte para que esse tipo de programa seja instalado, seja consistente, seja sustentável e que depende dessas três pernas, né? Acessibilidade do produtor com subvenção federal, estadual e outras situações que a gente pode pensar no termos de mercado. Participação muito forte para a construção desse fundo catastrófico, que é para a gente ter essa sustentabilidade. E, por fim, um caminho muito mais amplo, muito mais fluido entre o mercado segurador e o segmento produtivo para ter um pleno entendimento dos produtos. Acho que com essas três pernas a gente consegue dar bons passos aí pensando na operação do futuro. Obrigado. André, na visão do produtor, o que nós queremos? Bom, eu acredito que nós precisamos... eu queria só deixar bem claro que nós, produtores, a gente tem ampla consciência que a gente consegue controlar 50% da nossa produção. Do ambiente produtivo, 50% é controlável pelo produtor, 50% não é controlável, que é toda a parte climática. Então, a gente acorda todo dia com a certeza que a gente só consegue controlar 50% do nosso faturamento. E é isso que não deixa a gente dormir bem no final do dia. Dito isso, o que a gente precisa é, de fato, ter certeza que com todas as tecnologias disponíveis, com a melhor forma de trabalhar,
com a vontade de crescer, a gente vai ter os outros 50% assegurados por um produto que vai de encontro com o nosso interesse. A gente quer que o produto seja rápido o suficiente para nos atender, fácil de contratar, que tenha um preço justo, e é como bem disse a Tereza aqui, caro é o que não funciona. A gente não está aqui barganhando reais por hectare. A gente está, de fato, barganhando produto que atenda ao produtor, independente do preço dele, mas que esse preço pago seja condizente com o benefício trazido. E, para isso, a gente precisa de portfólio de produtos. E eu gostaria de destacar aqui a importância do que os colegas falaram, dessa criação de fundo, com a participação em tripartite, governo, as entidades que fazem a promoção do seguro e aquele que capta o seguro, que é o produtor. E o papel do governo é, de fato, entender para onde que ele tem que olhar na dificuldade. Então, se é uma catástrofe muito grande, é a hora que ele vai ter que colocar a mão, e se não é, é a hora que ele vai ter que incentivar para que haja, de fato, uma massificação da adoção. E para a gente ter uma massificação da adoção, não adianta a gente obrigar o produtor a contratar. A gente precisa colocar na mão desse produtor produtos que ele se sinta confortável em contratar. Aí, de fato, eu acho que a gente vai estar entrando na linha de produção adequada. Muito bom. Bem, pessoal, chegamos no final do nosso primeiro painel. Quero agradecer a presença de todos, presidente dos parlamentares, de todos que estiveram aqui presentes. Dizer que não tem solução fácil para problemas complexos. O seguro é realmente um desafio no Brasil. Por mais que a gente se espelhe nos modelos que existem fora do Brasil, nossa realidade é um país tropical, de agricultura tropical. A gente pode trazer muita coisa nova, a gente tem que desenvolver muito aqui. E eu acho que a oportunidade nós estamos tendo, a partir do momento que a senadora Tereza realmente abraça o tema e apresenta uma proposta como um projeto como esse, de modernizar o seguro rural, é uma chance que a gente tem de dar um passo mais largo. E falta muita coisa ainda. Certamente a gente não vai resolver todos os problemas, mas a gente vai avançar muito diante do cenário atual. Então agradeço, senadora, por ter apresentado, agradeço a todos os presentes, e à tarde a gente volta com a nossa programação. Muito obrigado. Muito bem, os aplausos então para os nossos painelistas, agradecendo o Esteves Conago, o Rodrigo Rocha, o Glaucio Toyama, o André Dobashi e o Bruno Luque pela belíssima mediação.